Se você sente que precisa ser ouvido por Deus, que precisa de justiça e de proteção contra aqueles que se levantam contra a sua vida, esta oração baseada no Salmo 17 é para você. Pai amado, eu entro na tua presença neste momento, inspirado pelas palavras do Salmo 17. Assim como Davi clamou, eu também levanto a minha voz e digo: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Salmo 17, 1. Senhor, eu me coloco diante de ti com sinceridade. Não quero me aproximar com falsidade. Não quero falar palavras vazias. Eu oro com o coração aberto, desejando que tu me escutes e que a tua justiça se manifeste. Pai, tantas vezes me sinto incompreendido, tantas vezes enfrento acusações injustas, tantas vezes sou cercado por dificuldades que parecem maiores do que eu posso suportar. Mas eu creio que tu és o Deus que ouve, tu és o Deus que responde, tu és o Deus que não despreza a oração de um coração sincero. O Salmo continua dizendo: saia a minha sentença de diante da tua face, atendam os teus olhos à retidão. Salmo 17, 2. Senhor, eu sei que o teu julgamento é justo, o teu olhar é puro, o teu coração não se engana. Enquanto os homens julgam pelas aparências, tu sondas os corações. Enquanto os homens distorcem a verdade, tu revelas a essência. Por isso, eu descanso no teu juízo. Pai, examina minha vida. Assim como o Salmo declara: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me, e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Salmo 17, 3. Senhor, tu conheces os meus pensamentos mais íntimos. Tu vês o que ninguém mais vê. Tu sabes onde falho, onde luto, onde tento permanecer firme. Purifica-me, Senhor, que os meus lábios não sejam usados para ferir, que as minhas palavras não sejam cheias de engano, que a minha boca não se renda ao pecado. Pai, eu me lembro do que Jesus disse em Mateus 12:37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Por isso, guarda minha língua, que eu fale de vida e não de morte, que eu declare esperança e não desespero, que eu proclame fé e não medo, que a minha boca seja um instrumento de edificação e não de destruição. O Salmo segue dizendo: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Senhor, quantas vezes caminhos de destruição se apresentam diante de mim, caminhos que parecem fáceis, mas levam ao abismo. Escolhas que parecem vantajosas, mas afastam da tua vontade. Mas eu oro: guarda-me nas veredas da justiça, que a tua palavra seja meu guia, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Que os teus mandamentos me mantenham firme. Pai, eu me uno à oração do salmista no versículo 6. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Senhor, guia os meus passos nesta semana, que eu caminhe em segurança, que as minhas escolhas sejam corretas, que eu não vacile diante das tentações, que os meus pés se mantenham firmes no caminho da fé. Pai, tantas vezes o inimigo tenta me fazer tropeçar. Tantas vezes ele coloca armadilhas no caminho. Mas eu creio que tu és quem sustenta os meus pés. Tu és quem me mantém em pé. Tu és quem me dá firmeza, mesmo em terrenos instáveis. E por isso, eu oro como o salmista no versículo 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me ouvirás. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve as minhas palavras. Senhor, eu creio que tu me ouves. Creio que essa oração não está perdida no vento. Creio que o teu ouvido está inclinado para mim. Creio que tu respondes no tempo certo. Por isso, levanto a minha voz com confiança. Por isso, clamo com ousadia. Por isso, descanso na certeza de que o Senhor está atento ao meu clamor. Pai amado, sigo diante de ti com o coração aberto, deixando que as palavras do Salmo 17 me conduzam em oração.
O salmista declara no versículo 7: Mostra as tuas maravilhas, tu que livras os que em ti confiam. Tu que com a tua destra os salvas dos que se levantam contra eles. Senhor, eu peço, mostra as tuas maravilhas também na minha vida, que eu veja a tua mão agindo em situações que parecem impossíveis, que eu perceba a tua intervenção em momentos de perigo, que eu reconheça o teu cuidado mesmo nos detalhes que costumo ignorar. Tu és o Deus que livra, tu és o Deus que salva, tu és o Deus que se levanta em defesa dos que confiam em ti. Pai, um salmo continua com uma súplica poderosa. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Senhor, guarda-me como algo precioso, protege-me como quem protege a parte mais sensível do corpo, que eu esteja sempre escondido em ti, seguro debaixo das tuas asas, que nenhum mal consiga me tocar sem que tu permitas, que eu viva protegido pelo teu cuidado constante. Pai, a tua palavra em Salmo 91:4 confirma: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. É nesse abrigo que eu descanso. É nesse refúgio que eu encontro paz. É nesse esconderijo que eu me sinto seguro. O salmo segue dizendo: Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. Senhor, quantas vezes me sinto cercado? Às vezes não são inimigos visíveis, mas problemas que me pressionam. Às vezes é a ansiedade que me sufoca. Às vezes é a dúvida que me atormenta. Às vezes são pessoas que não querem o meu bem. Mas eu clamo: livra-me, Senhor. Protege-me daqueles que querem me ver cair. Guarda-me das mãos dos que se levantam contra mim. Pai, o salmista descreve os inimigos. Eles se fecharam no seu próprio coração, com a boca falam soberbamente. Senhor, quantos andam com o coração endurecido? Quantos se exaltam em arrogância? Quantos usam palavras para ferir, humilhar e destruir? Mas eu me refugio em ti. Não quero ter um coração endurecido. Não quero falar com soberba. Quero que a minha boca seja cheia de humildade. Quero que o meu coração seja cheio de compaixão. O salmo continua: Andam agora cercando os meus passos, fixam em mim os seus olhos para me derrubarem. Pai, o inimigo planeja minha queda, mas eu creio que o Senhor é quem sustenta os meus pés. Mesmo quando os olhos dos adversários estão fixos em mim, sei que os teus olhos estão sobre mim com amor. Mesmo quando o inimigo prepara armadilhas, sei que os teus anjos guardam os meus caminhos. Mesmo quando sou cercado, sei que o Senhor é a minha defesa. E o salmista descreve ainda: parecem como o leão que deseja arrebatar a sua presa, e como o leãozinho que espreita em lugares ocultos. Pai, o mal muitas vezes age sorrateiro. Vem em silêncio, se escondendo, esperando a oportunidade. Mas eu me lembro do que está escrito em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Senhor, mantenha-me vigilante. Não deixes que eu seja pego de surpresa. Guarda minha mente, protege o meu coração, fortalece o meu espírito para resistir às ciladas do inimigo. Pai, assim como Davi clamou, eu também oro como no versículo 13. Levanta-te, Senhor, detenha-o, derruba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Senhor, levanta-te em meu favor, derruba os planos malignos, anula as intenções perversas. Que a tua espada, que é a tua palavra, seja minha defesa. Que eu permaneça firme, confiante de que o Senhor luta por mim. Pai amado, eu sigo nesta oração profunda, deixando que cada palavra do Salmo 17 seja também a minha súplica. O salmista continua clamando: livra-me dos homens com a tua mão, Senhor.
dos homens do mundo cuja porção está nesta vida, e cujo ventre enches com os teus tesouros. Estão fartos de filhos e deixam o resto da sua riqueza aos seus pequeninos. Senhor, quantos vivem apenas para esta vida? Buscam riquezas que se corroem, buscam prazeres que logo passam, buscam heranças que não podem levar além da morte. Mas eu escolho colocar o meu coração no eterno. A minha herança está contigo. O meu tesouro é o Senhor. A minha recompensa não é terrena, mas celestial. Como disse Jesus em Mateus 6, 19 a 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Senhor, que eu viva para juntar tesouros no céu, que a minha vida seja dedicada a plantar sementes eternas, que as minhas obras reflitam o teu amor e não o egoísmo humano. Pai, o salmo encerra com uma promessa poderosa. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Quando acordar, serei satisfeito com a tua semelhança. Senhor, este é o meu maior desejo, contemplar a tua face. Mais do que vitórias terrenas, eu quero a tua presença. Mais do que conquistas passageiras, eu quero a tua glória. Mais do que prazeres momentâneos, eu quero ser transformado à tua semelhança. Pai, um dia, quando eu acordar na eternidade, serei plenamente satisfeito em ti. Todas as dores terão passado. Toda injustiça terá sido vencida. Todo medo terá desaparecido. Toda lágrima terá sido enxugada, e eu estarei contigo para sempre. Enquanto esse dia não chega, quero viver já aqui como quem pertence ao céu. Quero andar em santidade. Quero buscar a justiça. Quero refletir a tua glória. Quero viver cada manhã com a esperança de que estou um passo mais perto de ti. Senhor, dá-me força para enfrentar os adversários com fé. Dá-me coragem para suportar as provações com paciência. Dá-me sabedoria para discernir o bem do mal. Dá-me humildade para reconhecer que dependo totalmente de ti. Pai, eu oro por todos que estão comigo nesta oração, que cada coração aflito seja fortalecido, que cada vida injustiçada encontre consolo, que cada pessoa cercada por dificuldades descubra que há um Deus que luta por ela, que cada um sinta a tua mão poderosa sustentando, guardando e conduzindo. Senhor, o Salmo 17 termina com a esperança da eternidade, mas também com a certeza de que já nesta vida o Senhor se manifesta em nosso favor. Por isso eu agradeço. Obrigado porque o Senhor é justo. Obrigado porque o Senhor é protetor. Obrigado porque o Senhor é fiel. Obrigado porque nada escapa ao teu olhar. Obrigado porque tu és meu juiz, meu advogado, meu escudo e meu refúgio. Eu descanso nesta promessa. Ainda que eu seja cercado, não estou sozinho. Ainda que eu enfrente acusações, tenho um defensor. Ainda que o inimigo me ameace, o Senhor se levanta por mim. Ainda que eu veja injustiça na terra, sei que a justiça do céu prevalecerá. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Gostou desse conteúdo? Então curta e compartilhe. Se esta oração tocou seu coração, inscreva-se e venha orar comigo todos os dias.